E se eu te dissesse que um dos chefes mais respeitados do paddock acabou de soltar a bomba que ninguém esperava? Nada de desculpas, nada de meias palavras, só a verdade nua e crua sobre o fracasso do fim de semana. O que você está prestes a descobrir vai mudar completamente sua visão sobre como uma equipe de Fórmula 1 lida com derrotas. Fica até o final, porque isso aqui não é mais um vídeo comum. Visualize uma escuderia histórica da principal categoria do automobilismo mundial, deixando as ruas iluminadas de Singapura, carregando uma declaração sem filtros, vinda diretamente da liderança. Chegou ao fim qualquer tentativa de embelezar a realidade. Agora o momento exige transparência absoluta e sem rodeios. Essa foi precisamente a postura adotada por Jonathan Whitley, o comandante máximo da Sauber, logo após testemunhar ambos os seus monopostos cruzarem a linha de chegada distantes da zona de pontuação. Neste conteúdo, vamos mergulhar profundamente nos acontecimentos de Marina Bay, explorar essa postura de sinceridade radical implementada internamente e analisar detalhadamente como essa mudança de mentalidade pode representar o ponto de virada crucial para a equipe nas etapas seguintes do campeonato. Se você é daqueles que respiram automobilismo de alto nível e não se contenta apenas com resultados superficiais, permanece aqui comigo, porque temos revelações dos bastidores, análise crítica interna profunda e, principalmente, uma visão clara do que pode ser transformado já no curtíssimo prazo antes da próxima bandeirada verde. Vamos dissecar minuciosamente as escolhas estratégicas que não entregaram os resultados esperados, os deslizes cometidos durante a disputa na pista e identificar exatamente onde existiam oportunidades reais de conquista de pontuação. Está preparado para essa jornada? Porque deste momento em diante não haverá espaço para discursos ensaiados ou justificativas vazias. Trata-se de encarar o reflexo no espelho sem piedade, recalibrar completamente a trajetória e pisar fundo no acelerador com propósito renovado. O circuito urbano de Singapura pertence àquela categoria de traçados que não perdoa a hesitação nem a ausência de regularidade no desempenho. E a escuderia suíça sentiu na pele o peso dessa realidade implacável. Ambos os monopostos completaram a maratona noturna asiática fora da cobiçada região de pontuação num fim de semana que já havia iniciado sob turbulência. Nico Hülkenberg assegurou a saída em P11, uma colocação que desperta expectativas genuínas em qualquer equipe do meio do grid que luta por cada decimal no campeonato de construtores. Entretanto, nos momentos finais da prova veio aquela rodada inesperada, que simplesmente aniquilou todas as possibilidades restantes. O andamento foi completamente destruído, a recuperação se mostrou extremamente árdua e a bandeira quadriculada foi recebida na última posição do pelotão. Do lado oposto da garagem, Gabriel Bortoleto conseguiu a proeza de avançar além do Q1, assegurou P16 no grid de largada e ainda ganhou 2 posições valiosas, graças à penalização que desclassificou ambas as Williams, partindo então de P14. Parecia aquele empurrãozinho providencial do universo, mas infelizmente a expectativa não se concretizou. O primeiro movimento indispensável é reconhecer com absoluta clareza e sem subterfúgios. O segundo é implementar correções baseadas em metodologia rigorosa. É precisamente nesse ponto que a transformação começa a tomar forma concreta. Quando um líder defende a franqueza radical como princípio operacional, ele demanda que todos os envolvidos encarem dados objetivos, decisões estratégicas e indicadores de desempenho sem margem para desculpas. Whitley foi cristalino na mensagem. Ainda não possuímos a força competitiva e a consistência necessárias, conforme ficou evidenciado em Singapura. Essa fragilidade se manifestou tanto na arquitetura estratégica quanto na implementação prática. As decisões tomadas durante o desenrolar da corrida não conseguiram posicionar a equipe nas janelas de oportunidade mais favoráveis e, conforme suas próprias palavras, havia possibilidade tangível de conquistar pontuação. A comunicação carrega uma mensagem dupla: autocrítica objetiva e concentração total nos processos.
Não se trata de iniciar uma perseguição interna ou buscar culpados, mas sim de identificar precisamente onde cada pequeno detalhe falhou na execução. Interpretação das características do traçado, seleção dos momentos ideais para entrada nos boxes, administração da vida útil de cada conjunto de pneus e conversão de tudo isso em aprendizado aplicável imediatamente na próxima etapa do calendário. Essa cultura organizacional, quando aplicada adequadamente, previne a repetição de erros e acelera drasticamente a curva de evolução. Existe outro efeito colateral extremamente positivo. Alinha completamente as expectativas internas entre todos os departamentos. Pilotos e engenheiros passam a comunicar usando exatamente a mesma linguagem técnica, priorizando aquilo que efetivamente entrega resultado prático mensurável. No disputado meio do pelotão, onde absolutamente tudo se decide em frações de segundo e milésimos de diferença, a sinceridade operacional pode representar a maior atualização possível, sem trazer uma única peça nova ao monoposto. Adicionalmente, reconhecer publicamente as limitações atuais, desarma narrativas externas especulativas e direciona todo o foco para o plano de execução. O torcedor apaixonado não quer apenas discurso bonito. Ele anseia ver palavras se transformando em desempenho real na pista. A questão central, portanto, não é simplesmente o que saiu errado, mas sim como garantir que a próxima decisão crítica empurre efetivamente o carro para dentro da zona de pontuação. Vamos fragmentar a análise por partes. Na qualificação, Bortoleto não conseguiu superar a primeira fase eliminatória e iniciou o domingo com a árdua missão de lutar no trânsito intenso do meio do grid. Mesmo herdando a 14ª posição após a exclusão das Williams, faltou andamento para converter colocação de grid em pontuação efetiva. No outro monoposto, Hülkenberg partiu de P11, uma margem genuinamente real para implementar uma estratégia bem-sucedida. Porém, a rodada nos instantes finais comprometeu absolutamente tudo. Entre esses dois panoramas distintos, reside a execução problemática em Marina Bay. Posição de pista, vale ouro puro em Singapura. Qualquer hesitação na janela de paradas, ajuste inadequado de composto de pneu ou chamada mal calculada de undercut, se transforma instantaneamente em segundos preciosos perdidos preso no comboio de DRS. Whitley mencionou explicitamente decisões que não posicionaram o time no lugar estratégico ideal. Isso pode sugerir janelas de pit stop tardias, interpretação excessivamente conservadora da degradação dos compostos ou tentativas de estender artificialmente a vida útil sem ganho claro visível. Some a tudo isso o deslize de Nico e temos configurado um efeito dominó devastador. O carro retorna para as últimas colocações do pelotão, os pneus perdem temperatura ideal de funcionamento, a confiança despenca drasticamente. O saldo final é profundamente frustrante, porém extremamente didático para o futuro. Se havia chance concreta de pontuar, isso significa que o potencial básico existe dentro da estrutura. O abismo está localizado na afinação refinada de corrida, e é exatamente nesse ponto que a transparência operacional se transforma em metodologia prática. Identificar padrões, padronizar respostas e treinar reações rápidas para situações idênticas. Transformar autocrítica honesta em resultado tangível passa necessariamente por rotina disciplinada. Primeiro, simular cenários agressivos e também conservadores de paradas, para cravar exatamente quando é possível ganhar posição no trem de DRS. Segundo, alinhar perfeitamente muro de boxes e cockpit em linguagem comum universalmente compreendida. Qual é o limite real do pneu nas condições atuais? Existe possibilidade de antecipar uma volta e capturar pista limpa? Terceiro, refinar meticulosamente a preparação da volta decisiva na qualificação, aquecimento correto dos compostos, gerenciamento de espaço no tráfego intenso e timing absolutamente ideal. Quarto, estabelecer checklist detalhado pós-erro cometido. A rodada de Hülkenberg se transforma em caso didático para análise. Como estabilizar o monoposto naquela fase específica da corrida,
com aquele composto particular, naquela temperatura ambiente precisa. Quinto, estratégia clara de pontos possíveis e alcançáveis. Se o teto realista do dia é P9 ou P10, priorizar risco calculado para essas posições específicas, em vez de mirar em milagres improváveis. Tudo isso parece micro quando analisado isoladamente, mas soma progressivamente e cria efeito cultural transformador dentro da organização. Os pilotos desenvolvem confiança ampliada nas chamadas do muro. Os engenheiros incorporam genuinamente o sentimento e percepção vindos do cockpit. O resultado prático é execução substancialmente mais limpa, decisões tomadas com maior velocidade e menos desperdício nos momentos críticos da competição. É precisamente assim que equipes do meio do grid conseguem pescar pontos valiosos em dias extremamente apertados. Quando Whitley menciona consistência e força, está solicitando exatamente esse pacote disciplinado, repetível e mensurável, fim de semana após fim de semana, independentemente das características do circuito. Após a etapa de Singapura, a Sauber possui um roteiro cristalino pela frente. Revisar a corrida com lupa microscópica, transformar cada falha identificada em procedimento padrão documentado e chegar na próxima etapa com planos A, B e C completamente amarrados. A equipe percebeu que existia janela concreta para pontuar. Isso transforma radicalmente a conversa interna. Sai de cena o se der certo. Entra em ação o como executamos. A partir desse ponto, estabelecer metas operacionais claras, acertar a volta de saída após o pit stop, não desperdiçar janela de undercut, gerenciar temperatura meticulosamente para manter o pneu funcionando no trecho decisivo final. Para Bortoleto, concentração absoluta no quali para largar dentro do alcance direto dos pontos. Para Hülkenberg, reset mental completo pós-erro e término de prova sólido. O torcedor apaixonado pode esperar ajustes discretos, porém claramente visíveis, chamadas executadas com maior velocidade no muro, stints melhor desenhados estrategicamente e menos oscilação prejudicial de ritmo. Não representa um salto de gigante, mas sim construção paciente de constância. E constância no disputado meio do pelotão paga contas na tabela do campeonato. E aí, o que você achou dessa análise profunda sobre a postura da Sauber? Essa franqueza radical do Whitley pode mesmo ser a chave para a equipe subir na tabela. Deixa aqui nos comentários sua opinião sobre o que a Sauber precisa fazer para pontuar já na próxima corrida. Se você curtiu esse conteúdo exclusivo e quer continuar recebendo análises detalhadas que vão muito além do óbvio, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E não esquece de deixar aquele like maroto para fortalecer o trabalho aqui. Compartilha também com aquele amigo que é fanático por Fórmula 1 e adora entender os bastidores das equipes. Valeu demais pela sua audiência e te vejo no próximo vídeo com muito mais conteúdo exclusivo do mundo da F1.